Somos nós por onde for, mostra o brilho do amor, seja como for, seja como for, na presença de uma dor, seja o vencedor, seja o vencedor. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Com certeza, quando os nossos mentores adentraram essa porta, nos acolhendo, nos recebendo tão carinhosamente, nos disseram: que bom que você veio. Que bom que nós estamos aqui hoje nos dando de presente esses momentos. Momento de paz, de silêncio, de reflexão, e esse banho de energia que a gente recebe quando chega nessa casa, acolhido por Maria, nossa mãe espiritual, e pelos mentores dessa casa. Então, que essa noite nós possamos realmente nos abrir para receber tudo aquilo que a espiritualidade preparou para nós. Assim, nós vamos nos recolhendo interiormente, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, agradecendo por ter permitido que essa noite nós aqui chegássemos. Agradecemos o nosso mentor, nosso anjo da guarda, esse espírito amigo que nos auxilia, que nos intui os bons pensamentos, que ele possa sempre ser perseverante e que nós possamos nos tornar dóceis aos seus conselhos, às suas palavras. Nós agradecemos ao Mestre os ensinamentos deixados, te pedindo humildemente sabedoria para entendermos e a humildade para praticá-lo em nosso dia a dia. E assim, pedimos também a nossa mãezinha espiritual, Maria, que nos cubra com seu manto azul, que possa serenar nossos corações, nossas aflições e nos trazer sempre a esperança. E assim, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que se faz presente e vamos pedindo a permissão para iniciarmos a preleção dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus, que a paz seja com todos nós. Antes de entrarmos no nosso tema, a gente estava ali agora confabulando na cozinha que eu ouvi que ia ter um jogo do Brasil que vai cair numa quarta-feira. Falei, meu Deus. A coragem da fé, gente. O nosso tema de hoje vai que dá certo, né? Vamos ter fé. Né? Às vezes, quando a gente é menos acreditado, dá mais certo, né? Quem sabe? Então, nesse dia, tá? Semana que vem a gente confirma, mas provavelmente vai ser no dia 24. Então, provavelmente nesse dia não tem atendimento, porque o jogo é 7 horas da noite. É bem no nosso horário, né? E o horário que muitas empresas liberam mais cedo as pessoas para irem para o jogo, o trânsito vira um caos, e aí pode estar tendo bagunça na rua. Então, a princípio, né, provavelmente será suspenso o trabalho nesse dia. Mas vamos aguardar semana que vem, a gente reforça, tá? E os recadinhos de sempre, a questão da água frutificada, que possamos trazer ou adquirir as aguinhas para que a gente possa levar para casa e estar tomando aos pouquinhos. Não é para misturar numa garrafona, né? É para tomar a água do jeito que ela saiu daqui. Quem estiver em tratamento de saúde e vai tomar uma medicação, toma com um pouquinho da água junto, com fé. Existem estudos que comprovam hoje em dia, foi feito estudo com grupos, né, de pessoas, umas sem acreditar em nada, e outras fazendo tratamento espiritual aqui no interior de São Paulo. Esse estudo é pela USP, né? E as pessoas que tomavam passe, que usavam da água frutificada, tiveram uma melhora no tratamento, uma resposta muito mais rápida ao tratamento, porque a fé, que nós vamos ver hoje, a coragem da fé, a fé remove as nossas montanhas. Então, se eu faço algo acreditando, pondo a minha fé que aquilo vai dar certo, o melhor vai acontecer,
né? Muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor. Então, às vezes, no momento, a gente acha que foi uma catástrofe que aconteceu na nossa vida e foi uma coisa muito boa, que nos livrou de algo que poderia ser bem pior, né? A gente nunca sabe, né? Então, a gente tem que confiar, né? Então, a aguinha fluidificada, a caixinha de vibrações, que não precisa ficar repetindo o nome, as pessoas que a gente gostaria que tivesse, que recebesse um tratamento à distância, coloca o nome, se souber o nome inteiro e o endereço, coloca, põe na caixinha de vibração. Se alguém que desencarnou, coloca o nome da pessoa, escreve desencarnado, não precisa saber o dia, coloca na caixinha, ou pela família. Você pode pegar num só papelzinho e colocar os nomes dos desencarnados da família e coloca na caixinha de vibração. Nós só vamos substituir no final do ano. Tá? No último trabalho do ano é que a gente esvazia a caixinha para o ano que vem começar tudo zeradinho. Então não precisa ficar repondo, tá? Dificuldade de relacionamento com alguém, seja no trabalho, o ambiente de trabalho não está legal, coloca o endereço, coloca lá, né? A gente faz um trabalho, se a pessoa tiver merecimento, né, pelo seu esforço também ela há de receber. O importante é a gente fazer a nossa parte, né? Então, hoje o nosso tema específico é a coragem da fé. Está dentro do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. São os dois últimos itens, a coragem da fé e carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, né? Temas muito profundos que valem a pena a gente ler em casa o capítulo, reler, né? Pensar um pouco sobre, estudando para esse nosso encontro, né? Eu achei uma coisa bem interessante, que é como que através dos tempos a fé foi percebida pelas pessoas, pelos grupos e como que essas percepções até hoje estão todas aqui no nosso meio. A primeira forma da pessoa, né, a primeira maneira que houve da pessoa de um grupo ter fé era uma fé totalmente individual. Vamos pensar lá nos primórdios, né, bem lá no começo da civilização, a pessoa tinha que ter uma fé em si muito grande para vencer os obstáculos. Então, era mais a fé na própria pessoa do que numa divindade, né? Depois começou a ter essa fé numa divindade, aí vem o politeísmo, né? Porque como as pessoas não sabiam explicar os fenômenos da natureza ou as coisas que aconteciam, tudo era Deus, né? Então era Deus da chuva, Deus do sol, Deus da plantação, Deus da colheita, Deus para quanto era lado. Porque seria como se essas coisas estivessem sob o comando de um Deus de cada coisa, né? Um Deus do trovão, né? E aí começou a temer esse Deus, porque Deus representava uma força da natureza incontrolável, não é? Quando a gente não entende isso, até hoje a gente sofre quando a gente vê os tufões, né, os furacões, os maremotos, os terremotos. Até hoje a gente se assusta sabendo que é algo natural. Tá? Porque aqueceu o oceano não sei aonde, vai ter chuva não sei aonde. Hoje a gente sabe. Hoje tem satélite, hoje tem estudo. Mas naquela época não tinha. Então vem daí uma boa parte do temor a Deus, de ter medo daquilo que eu não entendo, ter medo daquilo que eu não compreendo, ter medo daquilo que me é, no momento, inexplicável. Depois vem a disciplinação da fé, através das doutrinas, das religiões, que aí colocaram cultos exteriores, ritos, criaram todo um mecanismo para conduzir e controlar as pessoas, né? Só que dessa disciplinação pelas doutrinas, ela acaba reduzindo a fé, o conhecimento da própria fé, mais aos ritos e à profissão de uma fé. Então, se eu me declaro com determinada religião, eu estou salvo. Então, assim, eu não preciso ter um esforço de mudança. Basta eu ser de determinado, vamos fazer de conta, basta eu ser espírita que eu estou salvo. Ô, dó. Ah, não, gente. A gente brinca aqui na casa que, né, todo médium é um ser muito especial, especialmente comprometido com as leis divinas. Assim, vai trabalhar, não trabalha para você ver, não é? Então,
O que que acontece? Isso acabou, e isso até hoje, e isso tudo a gente ainda vê até hoje, né, gente? O que que a gente vê? Que as pessoas simplesmente vão a um culto exterior, tá? Vão na sua igreja, no seu templo, no, no seu terreiro de umbanda, seja lá onde for, e faz lá uma oferenda, participa de um culto, participa de uma missa, toma uma hóstia consagrada, tudo como apenas atos externos, e tipo assim, sair de lá, tô tranquilo. Tem uma passagem muito interessante a respeito de Corpus Christi, né, que acabou de ser feriado semana passada, na visão do Chico Xavier, que quando ele era criança, ele era coroinha, né? O Chico sofreu muito essa questão da intolerância, que é a próximo passo nosso, religiosa, né? Porque ele, muito criança, com todas as suas, né, mediunidades em potenciais, totalmente incompreendido, né? Então, durante a missa, ele via, e na infância dele teve um padre que era muito camarada, muito amiguinho dele. Ele via, quando as pessoas iam receber a comunhão, a pessoa que realmente tinha fé, que estava ali naquele momento de fé, ela recebia a hóstia, ele via a hóstia brilhar, e a pessoa no que se recolhia em oração, ele via a hóstia caminhando para o local que estava doente, para onde a pessoa tinha necessidade, a coisa mais linda. A pessoa que estava ali apenas pelo ato exterior, apenas vamos lá, vamos comungar, até muitas vezes como uma crendice, né? Ah, se eu não fizer o sinal da cruz vai acontecer uma coisa errada. Ah, sabe assim? A pessoa que estava lá simplesmente por estar, ela tomava a sua hóstia e a hóstia ia direto para o aparelho excretor. Não fazia efeito nenhum. Então, ou seja, o que faz a diferença? A fé. É o que faz a diferença na vida de cada um, não é? E aí, a gente tem que pensar muito nisso, que não adianta eu tomar um passe, não adianta eu vir aqui simplesmente ouvir a preleção e falar, nossa, bonitas palavras. Mas elas têm que fazer efeito na nossa vida, tem que ter sentido e efeito. Senão não valeu de nada. É a hóstia que, passou, não é? Agora, se eu recebo com fé, eu consigo transformar a mim, não ao outro, né? E o nosso querido Emmanuel diz o seguinte para a gente, que o temor, porque aí quando as igrejas, né, seja, tudo começou dentro do cristianismo, com a Igreja Católica Apostólica Romana, que depois se desmembra, né, tem essa questão do protestantismo e por aí vai. Quando é imposto aquele Deus, né, aquele Deus vingativo, aquele Deus dentro dos nossos irmãos judeus também, né, que é um Deus que pune, é um Deus que cobra, Deus está vendo, né? A gente faz isso até com as crianças, Deus está vendo, né? Ou seja, está lá no caderninho, né? Para Emmanuel, é o berço rústico da fé. O primeiro caminho da fé é o medo, porque se pelo medo eu não fizer besteira, já valeu. Só que tem que haver depois uma progressão disso, né? Quando Jesus vem, ele nos ensina que fé é a coragem de amar, amar e de se doar, porque é o auto-amor, porque, né, ama a si para amar o próximo, para amar a Deus, porque Jesus só veio falar de amor. Ele veio desconstruir a opressão dentro da religião. Ele veio falar que Deus era amor, né? Só que foi tudo muito bonitinho, não foi não, né? Foi todo mundo mal compreendido, né? Muita guerra, muita violência. Passando o tempo, o que que os poderosos fizeram? A distorção da fé, a distorção da religião. Então, foi onde começa mais violentamente a intolerância religiosa. A minha religião tem que prevalecer sobre a sua. Aí vem as guerras santas. Gente, nós estamos vivendo isso até hoje. Tem países em guerras até por questões religiosas. E nós ainda sofremos, principalmente nós espíritas, nós ainda sofremos muito preconceito, muita intolerância, não é?
Porque se você fala para uma pessoa, ai, sou espírita, não, né? Ainda temos isso até hoje. Quer dizer, as pessoas acham que são donos da verdade por serem de uma tal religião. Passada essa distorção, né, que até hoje há, mas a grande, pelo menos aqueles grandes momentos, né, de inquisição, de torturas, de matanças, né, tem até uma passagem que tem que nos conta, deixa eu lembrar, o Divaldo, ele conta que numa determinada dessas guerras santas, né, o, a pessoa lá que venceu a guerra, né, que eram, né, era dentro dos cristãos que venceram a guerra, mandou fazer uma vela enorme, com a gordura dos derrotados que eram judeus. Então, como que você faz uma vela para orar, para agradecer a Deus? Matando. É aquela coisa que não entende que o povo de Deus é a humanidade inteira. A gente tem muita música que fala sobre isso, né? O povo de Deus, o povo santo. Porque quem é? Se Deus é pai de toda a humanidade, o povo de Deus é todo mundo. Mas, infelizmente, não é assim que todo mundo é, né? E depois dessa distorção da fé, veio a negação da fé. Quando a gente tem o avanço científico, quando a gente tem a revolução industrial e começa a ciência, bom, eu tenho que negar a fé, a razão tem que estar acima da fé. Por isso muitos cientistas são ateus, né? E aí o que acontece? Vem depois a doutrina espírita tentando fazer um equilíbrio entre isso, mostrando que ciência, filosofia e religião podem caminhar juntos, que uma complementa a outra, que uma não destrói a outra, né? É lógico que sem fanatismos, né? E qual seria, né, a fé ideal que a gente já verá de um dia, né, conseguir? É o amor fraterno e universal, que vai ser a melhor de todas as religiões. Vai ser a religião do amor. Quando todos os povos estiverem por religião, porque religião é ligar a Deus. E quando a gente buscar se ligar a Deus pelo amor e não pelos rótulos, haverá paz. Mas por enquanto a gente está aqui, né, na luta. E sem esquecer que a palavra coragem, a origem da palavra coragem, ela quer dizer agir com o coração. E a gente só age com o coração quando o entendimento, a gente pensa, né? Quando a gente consegue pegar aquele raciocínio, torná-lo um hábito, fazer com que ele tenha sentido e a gente guarda no coração. Lembra a passagem de Maria? Maria guardava as palavras que ela recebia no coração, porque nos momentos de provação estava tudo guardado ali, a força que ela precisava, não é? Então, quando a gente guarda as coisas no coração, a gente age de forma natural, porque a gente pensa, ah, não, nossa, preconceito é uma coisa horrível. Nós somos preconceituosos. No dia a dia, você está passando em qualquer lugar, você vê uma pessoa que pintou o cabelo de roxo com abobrinha. Nossa, que cabelo. O que você tem a ver com isso? O cabelo é teu, sabe? Ou, nossa, por que que aquela pessoa se veste desse jeito, ou se tatua desse jeito, ou se não sei o que daquele jeito? Preconceito. Ah, nossa, por que que não arruma aquele cabelo? Por que que as nossas crianças afrodescendentes têm que alisar cabelo? Por que que elas não podem ter o cabelo lindo do jeito que elas têm? Por que que nós negamos as nossas belezas? Pelo preconceito do outro, para não ser julgado, eu posso até ter vontade, mas eu me retraio para não ser julgado, porque aí é vaidade. Eu não quero ser julgado, é vaidade, né? É a minha vaidade que vai estar exposta. Aí dentro do nosso item da coragem da fé, no item 14, tá? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 26.
Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos seus anjos. Por que eu trouxe isso aqui? Para a gente pensar mais uma vez na fé. Porque é muito bonito ouvir falar de Jesus, é muito bonito rezar, mas eu ajo assim no dia a dia que toda vez que eu julgo alguém, que eu prejudico alguém, que eu falo mal de alguém, que eu penso mal de alguém, eu me afasto de Jesus, eu estou negando, eu estou me envergonhando das palavras. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Tá? Ah, imagina, o outro, né? Sempre o outro, nunca sou eu. Né? Imagina, ele está errado, eu estou certo. Eu estou negando as palavras de Jesus de mansuetude, de bondade, de não julgar, da paciência, não é? Aí sei que alguém, nossa, o filho de fulano passou no vestibular, né? Aí você vai lá, nossa, você viu? Fulano passou no vestibular, também naquela faculdade. Inveja. Isso é inveja. Assim, e muitas outras coisas. Nossa, você viu? Olha, fulano trocou de carro. Ah, também, né? Tanta coisa errada que faz, né? Vai saber o que ele faz. Inveja. Por que a gente não pode aprender a admirar? Olha, a pessoa passou no vestibular, que bacana, conseguiu pelo seu esforço. Deus ilumine que tenha uma boa carreira, que seja um bom profissional, que traga progresso para a sociedade. Em vez de falar mal, a gente tem o vício de falar mal. E isso faz mal não só para a gente, como para quem convive com a gente. E as pessoas acabam se afastando de nós. Porque é muito chato, é muito pesado. Você está ao lado de uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só fala mal das coisas, que só fala mal de tudo, que só vê negação em tudo, pessimismo em tudo. É muito pesado. E a pessoa acaba sofrendo a própria dor da solidão por afastar de perto delas pessoas que tentam se aproximar, porque o ambiente fica pesado, todo mundo cai fora. Item 17. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a sua vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas e os pais deles. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém me quiser seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É reforma íntima. Tá? Negar a si mesmo é fazer um compromisso de vida, de propósito, de aprimoramento, de construção de virtudes para ter uma vida coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu quero ser. A fé é coerência de atitudes, de valores. Aí qual que é a grande diferença para a gente entre ansiedade e fé? É lógico, de uma maneira bem geral, né, gente? Na ansiedade, eu quero controlar o futuro e eu tenho medo. Tá? A ansiedade, ela vem do sentimento de medo. Medo de que dê errado, medo de que eu não consiga, medo de que vai acontecer não sei o quê. A ansiedade, ela é filha do medo. Tá? E dentro da ansiedade, eu penso no que eu projeto cenários para o que possa acontecer, e na maioria das vezes os meus cenários são desastrosos. Né? A gente sempre pensa que vai acontecer alguma coisa, que não vai dar certo, que não vai dar tempo, que vai se acontecer, e se chover, e se sair sol, e se não sei o quê, não é? E dentro da fé, o que eu faço dentro da fé? Eu mudo os meus pensamentos. Dentro da fé, eu acredito que vai dar certo. Só que para eu acreditar que vai dar certo, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar.
Porque se eu ficar parada esperando que caia do céu, só vai cair do céu chuva. E olhe lá quando. A gente tem que ir atrás. Quem acredita sempre alcança, desde que faça a sua parte. A gente tem que ter esperança, do verbo esperançar, de ir atrás e não de esperar. Ficar sentado na posição de vítima, porque aí se não acontece, fala, tá vendo, não foi da vontade de Deus. Mas você fez a sua parte? Ah, vai ter vestibular no final do ano, né? Tá. Você está estudando? Você está se dedicando? Eu quero mais esse trabalho, não aguento mais esse trabalho, eu quero mudar de emprego, esse trabalho está muito chato. Você está se preparando para algo melhor? Você merece algo melhor? Para você merecer algo melhor, prepare-se para isso. Isso é fé. Fé é a coragem de levantar da cama todo dia e falar: eu vou. Apesar de, eu vou. É colocar ação e confiar na vontade de Deus. Orar, pedir proteção. Quando a gente ora, a gente se conecta. Eu estou buscando uma conexão, estou buscando uma luz para que eu possa seguir. A vigilância vai tentar me mostrar os caminhos que eu não devo ir. Mas a fé é que me ampara. A fé é que me conecta. A oração é que me mostra esse ligar com Deus. Então, que a gente possa ter essa coragem da fé, de qual é o meu propósito, o que eu quero fazer. E todos nós temos que ter propósito, até o último dia da nossa vida, que a gente não sabe qual é. Então, qual é o meu propósito? Ah, eu estou com um tempão vago, sem fazer bolufas. Vou aprender a fazer alguma coisa de bom? Ou se eu já sei, eu vou fazer, vou praticar algo de bom. Para ajudar alguém, porque fora da caridade não há salvação. Não adianta eu passar o dia inteiro rezando, fora o tempo que eu estou falando mal dos outros, ou assistindo coisa ruim na televisão só para criticar ou entrar em pânico, ou falar, nossa, o mundo não tem mais jeito. A humanidade está perdida. Nunca esteve melhor. As coisas já foram bem piores. Tá? Então, que a gente possa, sim, ver as coisas para nos melhorarmos, para orarmos, para buscarmos caminhos corretos e para fazermos a nossa vida valer a pena. A vida é um presente de Deus. Cada dia se chama presente. Presente é o hoje, é o aqui, é o agora. Vivamos o hoje, o aqui e o agora com a coragem de construir a nossa fé. Então, que a gente possa, assim, com muito carinho, com muita gratidão e com fé, que aquilo que hoje aqui nós viemos buscar de coração, que a gente possa receber, que seja o melhor para nós, que seja o equilíbrio, a saúde para o corpo físico, o equilíbrio mental, emocional, que seja a resolução de problemas e aqueles de difícil solução, que a gente coloque nas mãos do nosso Pai maior e tenhamos a humildade para reconhecer a resposta no momento certo. Que nós possamos agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer pela semana que se passou, agradecer pela moradia que nos acolhe, pelo trabalho que nos dá a fonte do nosso sustento e também da nossa elevação moral. Que possamos agradecer pelas pessoas que convivem conosco, possamos agradecer pelo alimento, pela vestimenta e pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nessas noites tão frias, que possam ter um abrigo, uma coberta, um alimento e, acima de tudo, um olhar de respeito. Vamos pedir também por aqueles que estão desabrigados, desalojados, pelas casas humildes. E vamos pedindo, Senhor, pela paz no mundo, pela paz em cada coração, pela paz em cada lar,
para que a paz possa se fazer realidade no mundo. E assim, nós que tanto recebemos, com os corações cheios de harmonia e paz, nós vamos vibrando por todos os irmãos que desencarnaram nesta última semana. Que mãos amigas possam tê-los acolhidos e que os espíritos consoladores conforte o coração de todos os familiares. Vamos vibrando pela nossa casa, pela nossa família, onde o nosso compromisso é maior, por todos que lá deixamos. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho, que haja respeito, progresso, união. Vibramos por todos aqueles que hoje, por algum motivo, não puderam estar presentes. Que eles possam receber nossas vibrações para que estejam bem e possam estar conosco em breve. Vibramos também por todas as intenções da caixinha de vibrações. Que todos possam receber, na medida de seu merecimento, aquilo que tem necessidade. Pedindo as bênçãos para as mãos generosas que depositaram lá esses pedidos. E assim gratos que estamos, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa noite, por esse tratamento, e que possamos estar todos juntos na próxima semana, se for assim a tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que a paz seja com todos nós. Um bom tratamento, uma boa semana para todos.